Olá, vamos começar de novo uma leitura especial para você, né? A gente está lendo esse livro, Para de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima. É um livro super interessante e tenho certeza que você vai gostar muito dessa leitura, tá joia? Vamos continuar aqui nessa leitura de número 2, compreendendo os segredos do sucesso pessoal. Voltemos às histórias de Janice e Tony, os adolescentes que chegaram à clínica com desafios semelhantes junto aos psicólogos. Ambos apresentaram o que acabamos reconhecendo como sintomas de baixa autoconfiança, tais como dificuldade de ter iniciativa e de tomar decisões, além de períodos de dúvidas paralisantes. Contudo, havia uma grande diferença. Tony também demonstrava uma falta de autocontrole, que, por estar associada à raiva, causava um impacto profundamente destrutivo. No caso dele, as consequências foram devastadoras. Impulsivo demais para controlar a agressividade, Tony se envolveu com traficantes de drogas e foi parar na cadeia. Ruim, né, coitado? Porque a gente, com todas as dificuldades que ele passou, ele ficou mais estressado, sem conseguir ter o controle das emoções dele. Janice, por outro lado, teve autocontrole suficiente para seguir um plano de ação, cumprindo as etapas traçadas pelo psicólogo. Para desenvolver a confiança, ela se uniu a um grupo de jovens dispostos a apoiá-la e a compartilhar o dia a dia com ela. Aprendeu que não era a única que tinha problemas e que sua vulnerabilidade estava fortalecendo-a. À medida que colocava em prática métodos simples para aumentar a autoestima, como fazer contato visual, apoiar os outros e tentar relaxar e sorrir mais, sua autoconfiança aumentou. Ela reconheceu que seu comportamento estava comprometendo seu potencial e prometeu batalhar pelo futuro mais brilhante que agora sentia que merecia. Com a recuperação da autoconfiança, os talentos naturais de Janice finalmente puderam desabrochar. Nas palavras dela, comecei a sentir o gostinho do sucesso e querer mais. Então, ela teve um grupo de apoio e pessoas que passavam por dificuldades, e assim ela conseguiu enxergar através desse caminho que ela conseguiria também dar a volta por cima, que outras pessoas também tinham problemas, que não eram só ela. E isso foi muito importante, além de criar alguns estratagemas para poder ter autoconfiança. A superação das limitações pessoais foi elaborada de modo a nos permitir tirar proveito do sucesso que nossos comportamentos autossabotadores têm nos impedido de alcançar. Nossas limitações só nos definem se permitirmos. Quando as ignoramos, deixamos que elas nos impeçam de progredir. Porém, quando a identificamos e buscamos superá-las, aumentamos drasticamente nossa chance de sucesso. Então, como ele disse no outro parágrafo, falando que ela acolheu as vulnerabilidades e que essas vulnerabilidades a faziam ficar mais forte, isso quer dizer que ela aceitou as condições diferenciadas que ela tinha, das dificuldades que ela passou na vida dela. E essas dificuldades, ao invés de só criar mais dificuldades emocionais, acedeu ela, faz com que ela melhorasse essa autoestima e também procurasse até ajudar algumas pessoas que precisavam. Porque com certeza no meio daquele pessoal, naquelas comunidades,
não só numa ou outra, porque são várias, né? Eu não sei como que funcionava o processo aqui nesse grupo de apoio do WhatsApp, né? Pelo que eu entendi, parece que era o WhatsApp, que eles conseguiam falar das suas dificuldades e buscar superá-las uns com os outros e com a ajuda do psicólogo, que o psicólogo ele foi fazendo um plano de ação. Então, talvez se ela tivesse sozinha, sem ter um apoio, talvez ela não fosse conseguir. Mas o que auxiliou, mesmo assim o Tony também teve o apoio, mas o que ele não conseguiu foi acolher as vulnerabilidades dele e assim seguir adiante. Daniel era um jovem executivo bem-sucedido, mas com pouca aptidão para incentivar os demais. Na mesma época que comecei a trabalhar com ele, fui contratado para prestar consultoria a uma organização filantrópica, administrada por um jovem muito dinâmico chamado Peter. Curiosamente, ambos demonstravam pontos fortes e limitações muito semelhantes. Embora Peter dirigisse uma instituição filantrópica, não se sentia muito motivado a incentivar outras pessoas. Entretanto, o modo como os dois encararam as limitações pessoais não poderia ter sido mais diferente. Quando me reuni com cada um deles, em particular Daniel e Peter, tiveram a mesma reação. Argumentaram que seus problemas não tinham tanta importância, caso contrário, não seriam tão bem-sucedidos. Em resposta, perguntei a cada um o que pensava que aconteceria se eu chamasse às reuniões sua esposa ou os funcionários com quem tinham mais contato. Eles concordariam comigo? O que diriam? Interessante as perguntas, né? Porque eles falaram que os problemas não tinham tanta importância, né? Então, o que será que essas pessoas diriam? Daniel foi rápido. Acho que eles diriam que eu lhes pedisse, respondeu rindo. Já que Peter ficou mudo enquanto ele imaginava a cena, observei que lágrimas se formavam em seus olhos. Minha nossa, disse ele, por fim, sofrendo com a percepção de desagradável que os outros tinham dele. Peter me encarou e falou, eu vou mudar, prometo. Essa promessa foi o começo de uma viagem maravilhosa para Peter. Primeiro, ele se reuniu com a equipe do escalão mais alto da organização e pediu sua opinião sincera, resistindo ao impulso de discutir e solicitando exemplos concretos das limitações que os outros identificavam nele. Deliberadamente planejara a primeira reunião com os colegas e não com a mulher, para não correr o risco de iniciar uma crise conjugal. Depois, elaborou um plano personalizado para lidar com as dificuldades apontadas. Começou a incorporar ao seu dia a dia comportamentos afirmativos e estimulantes, fazendo elogios genuínos à sua equipe e perguntando como poderia ajudá-la a crescer e ser mais bem-sucedida. Então, quer dizer, ele foi pedindo opinião às pessoas que trabalhavam com ele, pessoas que não eram tão envolvidas emocionalmente, mas que poderia dar um feedback, porque quando a gente vai melhorando alguns pontos, acaba melhorando outros também, né? A seguir, pediu a opinião da mulher. Em resposta ao que ouviu, fez várias mudanças. Cortou viagens desnecessárias, trocou partidas de golfe com amigos por programas com ela e se comprometeu a abraçá-la toda vez que se despedissem e se reencontrassem. Passou a escolher as palavras com mais atenção, em vez de ceder à sua tendência a fazer críticas, e começou a dedicar mais tempo aos filhos. Em poucos meses, estava de volta ao meu escritório e novamente deixou as lágrimas rolarem. Dessa vez de alegria. Ele me disse que sua experiência transformara sua vida. Hoje tudo é diferente. Estou apaixonado por minha mulher, meus filhos e minha vida. Então ele foi buscando as dificuldades que ele tinha, perguntando aos outros
E assim ele fez um planejamento para que ele tomasse sérias mudanças, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Só um simples fato de trocar um jogo com amigos, talvez, vamos supor, todo final de semana era isso, né? Vamos supor. Se ele trocasse 3 finais de semana para ficar com a mulher e um para jogar golfe, por exemplo, seria satisfatório para ela, porque ele passaria mais tempo com ela, porque o que ela queria é que eles ficassem mais tempo juntos, pelo que eu entendi aqui. Então, você às vezes não precisa de abrir mão de tudo, mas às vezes você precisa abrir mão de um pouco de certas coisas que a gente faz, para que a gente consiga conviver melhor, tanto na vida pessoal, na vida familiar, né, como na vida profissional também. Além disso, fazer elogios genuínos, não no sentido de que ele fazendo os elogios, ele seria mais bem quisto, porque a gente fazer elogios só por elogiar, ele não sai daqui de dentro. A gente tem que fazer elogios que realmente são capazes de fazer a diferença, certo? Daniel, no entanto, não obteve bons resultados. Em vez de concentrar em suas limitações, ele sugeriu que consultássemos as pessoas à volta dele e a sua organização. Ele sabia que as pessoas que não o conheciam de perto tinham uma visão tão positiva do trabalho desenvolvido por sua empresa, que também seriam positivos com relação a ele. Contudo, Daniel não percebia que alguns integrantes chaves de sua equipe tinham muito pouco respeito por ele. Como resultado, 4 pessoas do alto escalão deixaram a empresa pouco tempo depois. Enquanto ele conseguir preencher as vagas, tudo parecerá bem, mas as demissões constantes estão começando a minar Daniel e a empresa. Ignorando seus pontos fracos, ele está prejudicando o que construiu. Embora todos estejam empreendendo a viagem da vida, nem todo viajante está disposto a observar o mapa para escolher o melhor caminho a seguir. Podemos decidir viver como sempre vivemos, ou optar por identificar e superar aquilo que sempre nos limitou. Então a gente vai identificar coisas que nos limitam, mas nem sempre nós mesmos conseguimos ver essas limitações que temos. Então quando a gente pergunta para o outro, né, para as outras pessoas no intuito de melhorarmos, às vezes as pessoas enxergam muito mais em nós do que nós mesmos. E aí Daniel não queria ver o que os outros pensavam dele. E a resposta dele, eles vão responder o que eu mando, me dá a impressão de que ele não conseguiu ouvir as pessoas realmente de fato, né? Não sei o contexto da história aqui, mas o fato de as pessoas estarem se demitindo não era uma coisa boa, né? Os fundamentos da superação das limitações pessoais. Eu sempre me interessei por aquilo que torna algumas pessoas bem-sucedidas, enquanto outras nunca conseguem chegar ao topo. Por que alguns atletas superam seus próprios recordes e conquistam novos patamares nas modalidades esportivas que praticam? Por que alguns profissionais procuram se aprimorar constantemente e se tornam cada vez mais bem-sucedidos, enquanto outros permanecem estagnados na carreira? Eu estava cheio de perguntas e ocorreu-me que a única forma de obter as respostas seria procurar o maior número possível de pessoas de sucesso, analisá-las e descobrir as diferenças existentes entre elas e os indivíduos de desempenho inferior. E foi o que fiz. Analisamos todas as pessoas a que tivemos acesso, um grupo realmente impressionante. Estudamos os melhores investidores de Wall Street e muitos dos melhores executivos do mercado. Estudamos vários entre os melhores atletas do mundo, em todas as modalidades esportivas, além de crianças que obtinham notas e desempenho excepcionais. Analisamos personalidades da televisão, estudamos mães e pais
que estava educando os filhos de forma fantástica. Analisamos os principais educadores dos Estados Unidos e muitos dos gigantes da indústria. Analisamos líderes do comércio varejista e das forças armadas. Estudamos todos aqueles que poderiam nos fornecer informações e ainda estamos estudando outras pessoas, pois queremos continuar refinando nossa percepção das diferenças entre as que alcançam o máximo desempenho e as que não alcançam. Quer dizer, ele não tirou isso de qualquer lugar. Ele foi estudando as pessoas, provavelmente os hábitos, como ela se sentiu em relação a certas coisas, para que pudesse entender como essas pessoas obtinham sucesso, certo? Então esse livro ele foi bem apurado, né? Com várias pessoas entrevistadas. Teorias do sucesso. No cerne da superação das limitações pessoais está a adoção crucial de que não somente os pontos fortes que definem nosso sucesso, não importa quão formidáveis sejam nossos talentos, ficamos restritos por comportamentos que limitam nosso desempenho ou definem os motivos para nosso fracasso. Entre outras palavras, nossas limitações pessoais determinam, em última instância, nosso nível de sucesso. Se você conseguir identificar esses pontos fracos e traçar um plano para superá-los, logo vai experimentar uma explosão de sucesso, produtividade e felicidade em todos os aspectos da sua vida. Em suma, você conhecerá quem você nasceu para ser. A teoria das limitações pessoais desafia duas abordagens comuns ao autoaperfeiçoamento, que muitas vezes não deram certo com os meus clientes: a teoria da personalidade e a teoria das forças. A primeira dessas teorias afirma que nossa personalidade é essencialmente fixa e que determina nosso modo de agir. Área vasta que abrange várias visões do eu, às vezes até conflitantes entre si. A teoria da personalidade não é de grande ajuda na identificação de problemas ou de estratégias de melhoria. Concordo com a ideia adjacente de que nossas características ou tendências inatas muitas vezes definem quem somos, mas essa teoria não reconhece a nossa tremenda capacidade de realizar transformações positivas em nossa vida e, portanto, é limitada como ferramenta para nosso crescimento. Dezenas de perfis podem descrever nossa personalidade. Testes como DISC, Myers-Briggs e Taylor-Johnson são interessantes e ajudam a classificar nossa personalidade, mas não são particularmente úteis para promover mudanças comportamentais ou orientar o crescimento pessoal. Quer dizer, eles podem definir as nossas características, mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma melhoria só porque a gente sabe como nós somos, porque eles identificam bastante coisas sobre nós. Outra linha de pensamento popular, denominada teoria das forças, afirma que se prestarmos atenção às direções em que nos movemos naturalmente, isso revelará nossas forças e nos mostrará onde devemos concentrar as energias. A lógica da teoria das forças é mais ou menos a seguinte: nossa personalidade consolidada é resistente a mudanças. Então, devemos reforçar nossas habilidades naturais em vez de nos concentrar em áreas nas quais não temos um desempenho tão bom. Em outras palavras, citando a expressão que popularizou essa teoria, devemos fazer valer nossas forças. É claro que concordo com o conceito básico da teoria das forças,
porque trabalhar em um escritório quando se é músico talentoso ou manter um emprego que se detesta só porque o salário é bom. Descubra quais são os dons, seus dons, desenvolva-os e aplique-os para o bem maior. Então, a gente vai terminar por aqui para que a gente possa continuar na próxima semana. Na próxima semana. Na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Eu achei bem interessante e tenho certeza que vai contribuir muito para a gente no nosso desempenho humano, né? Nosso desenvolvimento pessoal. E agradeço a todos que estiveram aqui comigo, que tiraram tempinho para estar aqui. Desejo um ótimo domingo, tá? Tudo de bom. Luz e paz a todos.